Professor, o Enem costuma cobrar assuntos do dia a dia. O que está em alta? A gente já falou de ecologia antes, é um assunto que é bastante corriqueiro, questões ambientais, como desastres marianas, são bem cobrados normalmente no Enem, quando vem uma prova bem corriqueira como a nossa. Além disso, um assunto muito comum são assuntos relacionados às doenças, que a gente estuda na biologia como parasitologia. E você pode falar um pouquinho o que é parasitologia? Posso sim. Parasitologia é a parte da biologia que estuda os parasitas. Parasitas são seres que usam recursos de outros seres. Então, por exemplo, são seres que nos causam doenças. Então, quando a gente estuda parasitologia, a gente estuda formas de você prevenir doença, ou formas que você pode pegar algumas doenças, ou até como se tratar as doenças em si. Isso geralmente está presente no Enem. Então, vamos ver uma questão que o professor Leandro trouxe pra gente? Vamos sim, vamos sim. Professor, tá contigo. Vamos resolver umas questões? Fica ligado, vem comigo. Questão do Enem de 2011, uma prova amarela. Vamos ver. Diz o enunciado que a produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzida pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmafarese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Galerinha, nesse enunciado a gente vai perceber dois termos importantes. Primeiro, já que falou de sangria, célula importante desse sangue, as hemácias, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, célula mais abundante do sangue. Lembrando que são células que, além de transportar os gases respiratórios, por ser um pigmento, a presença daquela proteína chamada hemoglobina, confere a coloração do sangue típica dos animais, a coloração vermelha. Mas, vamos lembrar, na parte fisiológica, transportar os gases é fundamental e importante para essa célulazinha. Ok? Segunda palavra importante que apareceu, a tal da técnica chamada plasmafarese, ou seja, retornar para o sangue do animal, no caso aqui o cavalo, uma boa parte desse sangue que foi retirado pela sangria, evitando danos maiores no corpo desse animal. A comparação importante entre vacina e soro. Enquanto um é considerado uma imunização ativa, o outro é considerado uma imunização passiva. Então vem aqui comigo. Composição. Você tem antígeno na vacina, anticorpos no soro. Você tem mecanismo. O antígeno vai ser injetado no teu organismo com o objetivo de estimular a produção de anticorpos. Portanto, na vacina, a ideia é a prevenção. Você vai ser vacinado contra uma determinada doença, uma virose. Você não está doente, você quer estimular a produção de anticorpos para evitar essa doença. Já no soro, vai ser o quê? Anticorpos injetados para destruir o antígeno presente no organismo. Portanto, aqui você tem o caso da situação da cobra, como ele botou no enunciado da questão. Perfeito? No caso aqui você teria o quê? O soro antiofídico. Duração. Na grande maioria desencadeia imunidade duradoura, bastante tempo. Já no caso do soro, desencadeia uma imunidade temporária, para aquela situação específica. Portanto, você toma um soro antiofídico por uma picada de cobra, não significa que no ano seguinte, se acontecer um acidente de novo, você está imune. Claro que não. Então, uma separação importante entre os dois tipos. Legal. No caso da questão, depois de lido ali, te mostrar aquelas duas palavras importantes, a hemácia e a técnica da plasmaferese, ele quer saber, nessa técnica, é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácia, poderá apresentar o quê? Por isso, hemácia, glóbulo vermelho e eritrócito, importante célula sanguínea, legal, que transporta os gases. Portanto, a redução, a baixa quantidade de hemácia leva ao que a gente chama de quadro anêmico, palavrinha muito conhecida. Nesse caso, febre alta e constante, redução de imunidade, aumento de pressão arterial, quadro de leucemia profunda, problemas no transporte de oxigênio. Se oxigênio é um exemplo de um gás que é transportado pela hemácia, acontecendo a redução da hemácia, com certeza vai comprometer o transporte desse importante gás para todas as células. Ok, galera? Um abraço, fica ligado, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Vacina e soro tem a ver com o que você já falou de ser bem atual? Bastante atual, né? Porque várias doenças aparecem agora no dia a dia, como, por exemplo, o crescimento da zika. A dengue, são doenças que nós não temos vacina contra elas, são doenças que ainda são letais e pouco conhecidas. Então a busca por vacinas é bem importante. Com certeza deve ser tema desse Enem que vem pela nossa frente. Então o que o candidato precisa para chegar ao gabarito? Muita atenção, galera. Lande, olha só, essa questão ela fala sobre a criação de soros em cavalos. Então o candidato tem que ficar ligado,
quando você coloca um agente infeccioso dentro do organismo, você cria anticorpos, e esses anticorpos vão ser retirados do cavalo para aí sim serem aplicados na pessoa. O problema é que com isso sai o sangue. Ao sair o sangue, saem as hemácias. E saindo as hemácias, daria uma grande anemia, como o professor Leandro falou pra gente no texto que a gente viu, no vídeo que a gente viu. Então, assim, com a carência de hemácias, o cavalo ficaria doente também, seria um problema para ele. A devolução da hemácia para o cavalo evita que ele tenha anemia, por isso que o procedimento é tão importante assim. Agora, professor, e se eu cochilei na aula, não prestei atenção, estou com dificuldades, ajuda a gente aí, vai. Fala o que é que eu preciso estudar. Olha, para quem tem acesso, o YouTube tem vários vídeos que falam sobre sangue, que são bem legais, de bastante informação. E os livros didáticos costumam ser uma ótima fonte de informação para quando a gente quer estudar sangue principalmente.